Boa noite, a paz do Senhor, amados. É um prazer estarmos de volta. Agora, depois de termos encerrado os 12 livros históricos, com aquela aula abençoada na semana passada, onde nós falamos sobre o livro de Esther, fechamos o livro histórico. Agora nós entraremos numa nova fase, nos 5 livros poéticos. E hoje, o primeiro livro, o livro de Jó. Esse livro que começa dizendo que ele era um homem justo, sincero, reto e temente a Deus. Então, diante desse primeiro versículo, eu acho que nós teríamos como dar toda essa aula, se nós não estivéssemos dando um resumo da Bíblia, teríamos como dar toda a aula só em cima desse primeiro versículo. Mas já que é um resumo, nós vamos abrir um pouco mais. Então eu quero te convidar, vem comigo nessa noite, fique bem ligado, pega a tua Bíblia, vamos conversar um pouco, dentro de uns 30 minutos a 40 minutos, sobre essa história tão linda, sofrida, mas linda, de um homem chamado Jó. Porque toda a Bíblia é linda. Lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura, inclusive o livro de Jó. Toda a Escritura. 2 Timóteo 3, verso 16. Vamos orar, amadas? Vamos orar? Vamos exaltar o nome do nosso Deus por estarmos vivos. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. O que ele está dizendo? Se você está vivo, você deve louvar o Senhor. Então, se você está vivo e não louva o Senhor, se sinta um homem morto. Porque ele falou, tudo que tem vida louva o Senhor. Então, se você tem vida e não louva o Senhor, você está dizendo para o Senhor, eu sou um vivo morto, Senhor. Eu não preciso da tua vida. Por isso mesmo eu não vou te adorar. Quando eu opto em não adorar o Senhor, eu estou dizendo para o Senhor, eu estou vivo, mas não estou vivo. Eu sou um vivo morto, Senhor. Mas nesta noite queremos dizer a Ti, nós somos um vivo vivo. Vivo, vivo. Por isso que tudo que tem fôlego, tudo que está vivo, louve, exalte, glorifique o nome do Senhor. Assim diz a palavra. Quando nós paramos um pouco para refletirmos sobre as porções bíblicas, os versículos, aí nós vamos descobrir o porquê Deus falou, deixou para nós, tudo que tem fôlego me louve. Isso quer dizer, se você está vivo, você tem que me adorar, você tem que me louvar, nós estamos vivos. Senhor, obrigado por estarmos vivos. Obrigado, Senhor, por estarmos vivos. Todos nós estamos dizendo a Ti agora, muito obrigado. E se estamos vivos, traga em nós conhecimento, Senhor, ensinamento da Tua palavra, porque o povo perece por falta de conhecimento, mas nós, Senhor, queremos, como está em Oséias 6,3, conhecer e não só te conhecer, não só de ouvir falar, mas de contigo andar, de experiência, de vida contigo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, você está feliz por estar aqui comigo? Você está feliz, querido? Por estar seguindo esse tempo de aula, onde nós passamos lá pelo Pentateuco, pelos 12 livros históricos. Você vê, já passamos por 17 livros, mais a Bíblia toda, quando falamos um pouquinho, fizemos um pequeno resumo. Agora nós estamos aqui. Então, Espírito Santo didático, vem sobre nós nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluias. Então pega a tua Bíblia aí. Está aí com ela? Livro de Jó, no capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz. Ou terra de Uz. Ou poderia ser na terra da nossa cidade. Engenheiro Paulo de Frontin, nosso bairro. Havia um homem no país, no nosso Brasil,
não importa. Mas esse homem, aí fala o nome dele, que era Jó, mas também não importa. Poderia ser Edir, poderia ser Manuel, Pedro, João, poderia ser qualquer um. E este era homem sincero, aí sim. Ele era reto, e ele era também temente a Deus, e desviava-se do mal. Então vamos aqui, amado, rápido, eu falei no início, que se não fosse um resumo, nós poderíamos ficar só nesse primeiro versículo. Então ele desviava-se do mal. Isso quer dizer que um pigarro, um pouquinho, mas fiquem tranquilos, peço perdão a vocês e vamos continuar. Se ele se desviava do mal, isso quer dizer que quem se desviava, o mal ou ele? Ele se desviava do mal. Isso quer dizer que o mal vem sobre nós. O que nós precisamos fazer é nos desviar do mal. É ficarmos atentos, vigilantes. Por isso que a palavra diz vigiai e orai. Porque tem muitos de nós que oramos legal, oramos bem. Mas vigiar mesmo não vigiamos. Quando nos assentamos à mesa, né, bater um papo, para fazer um comentário, ouvir o comentário de uma determinada situação, às vezes nós não nos desviamos, não vigiamos. E isso traz para nós um aprendizado. Precisamos fazer como ele. E esse rapaz, ele teve 10 filhos, cara. 7 homens e 3 meninas, 3 mulheres. O cara era sincero, temente a Deus, crente como você, 10 filhos, e ele era rico. Ele era rico, tinha muitos gados. Isso que naquela época, hoje o cara pode ser muito rico e não ter nenhum gado, né? Mas nessa época não. Ele tinha 7.000 ovelhas, e tinha 3.000 camelos, tinha 500 juntas de bois, tinha 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, quer dizer, muitos empregados. O cara, ele era um fazendeiro, rico. Esse rapaz, sabe o que ele fazia? Ele sacrificava, ele fazia sacrifício pelos filhos dele. Assim, é como nós estamos agora nos reunidos, né, para orar por nossos filhos. Então, nós estamos fazendo sacrifício pelos nossos filhos. Porque às vezes ficamos, como na outra semana, ficamos 2 horas orando. Não, um orando, outro orando, um joelhado, outro em pé, sentado. Eu fiquei no meu estúdio sentado, entendeu? Outros ficaram joelhados. Mas nós estamos fazendo sacrifício pelos nossos filhos, como Jó fazia. Hoje nós fazemos um sacrifício diferente, porque nós não precisamos matar um cordeiro. Não precisamos sacrificar um cordeiro, porque o nosso cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, já morreu por nós, já morreu pelos nossos filhos. Nós não precisamos fazer isso. Mas nós sacrificamos também para os nossos filhos. E ele fazia isso, ele oferecia um cordeiro para cada filho, pelos pecados que eles haviam cometido, que poderiam vir cometer. E Jó fazia isso. Então era um cara show de bola, um crente abençoado, igual você assim, meu irmão. Um homem de Deus igual você. Uma mulher de Deus igual você. Bênção do Senhor igual você. Só que o justo passa por dificuldade. Porque o próprio Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Mas aí é interessante que Jesus falou assim,
No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. O grande lance é que nós... Tá chato esse pigarro. O grande lance é que quando nós passamos por algumas aflições, nós temos uma tendência, cara, a achar que Deus realmente não está nem olhando, não está nem aí para nós, não está dando bola. Ele tem tanta coisa a se preocupar que ele vai... Por que ele se preocuparia comigo? Vamos ver isso aqui, eu me lembro agora. Pega a tua Bíblia aí no livro de... Aí, claro, vou falar só do livro de Jó. Você abre aí no capítulo 25, que eu me lembrei agora de um texto. 25. O Jó já estava passando por uma situação difícil, eu vou voltar lá, mas é porque eu me lembrei agora. No capítulo 20, os amigos de Jó vêm conversar com ele. Aí um dos amigos, no capítulo 25, chamado Bildade, diz assim: então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor. Com quem? Com Deus. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número seus exércitos? Não. E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puros seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Bildade fala para Jó num estado que nós vamos falar daqui a pouquinho, num estado muito difícil. Ele recebe essa palavra do amigo dele e diz assim: rapaz, Deus não está nem aí para você. Por que Deus... Porque você acha mesmo que o homem que não passa de um verme, não passa de um bicho, por que Deus se preocuparia com ele? Vamos ser sinceros, né? Nós que temos, eu, por exemplo, tenho uma certa mais idade de que alguns aqui, já passamos por algum momento, ou até os mais novos, pensamos disso: Deus não está me vendo. Então eu quero entrar agora dentro depois vou trazer essa resposta de Jó aqui do capítulo 25 e o Jó no capítulo 26 que Jó responde. Depois eu vou voltar, vou deixar até marcado aqui. Por que o título desse estudo? Por que o inocente sofre? Por que o inocente sofre? Porque Jó, o cara temente a Deus, sofreu. Então, por que o inocente sofre? No capítulo 23, verso 10, está o versículo-chave desse livro. 23, verso 10. Está aqui pertinho, né? Diz assim, no capítulo 23, verso 10, tá? Capítulo 23, verso 10, diz a palavra assim: mas ele sabe o meu caminho, prova-me, sairei como ouro. Deus, ele permite que o inocente sofra. Com certeza, não é porque Deus é sádico, tem prazer em ver o inocente sofrendo. Não. Deus quer ver aquele que é sincero sair do outro lado como ouro. Se você está passando por alguma dificuldade, eu quero dizer para você nesse início de aula, você vai sair do outro lado como ouro, refinado, melhor.
Você vai sair melhor do outro lado. É só você não desistir. Você passa pelo fogo. Palha queima. Palha, mas você não. Você, como ouro, você vai sair do outro lado. Você é ouro. Ouro puro. O livro de Jó é um livro extraordinário. E conta a história de um homem que era muito justo, que andava com toda a revelação que tinha naquele tempo. Agora existe uma pergunta que ecoa no livro de Jó. Tem uma pergunta que ecoa aqui dentro, e essa pergunta é: por que uma pessoa boa sofre? O livro de Jó mostra-nos que Jó vivia muito bem, como eu acabei de falar. E de repente Satanás aparece na presença de Deus, e Deus pergunta de onde ele vinha. Ele falou: estou rodeando a terra. E Deus começa a elogiar Jó. Você viu meu servo Jó? Mas o Satanás fala para Deus o seguinte: ele é fiel porque ele tem tudo. Ele é rico. Ele tem 10 filhos. Tem muita gente trabalhando para ele. Agora, olha, se ele perder isso, ele te abandona. E eu quero perguntar para você: e nós abandonaríamos também? Nós ouvimos semana passada uma palavra que foi ministrada ali pela nossa irmã Simone, sobre Daniel, ali com o rei Dário, né? Já era o rei Dário. E foi feito um edito que aquele que não prestasse culto ao rei, mas se a um outro Deus, ele seria jogado na cova dos leões. Daniel ficou sabendo disso, mas Daniel foi lá e continuou sendo fiel ao Senhor, orando 3 vezes ao dia. A janela dele era direcionada para Jerusalém. Ele estava na Pérsia. Ele orava. Eles pegaram Daniel e colocaram Daniel dentro da cova dos leões, leões famintos. E o rei foi e selou a pedra com seu anel, dizendo que, ainda que nos arrependamos de ter colocado Daniel ali, nós não vamos poder tirá-lo de lá. Ele vai ser comido pelos leões. Mas eu quero dizer para você que os leões ficaram muito tristes, porque eles cheiraram Daniel e não sentiram o cheiro de uma boa carne. Deus mudou o odor. E Deus é tremendo. Deus mudou o odor de Daniel. Quando o leão deu uma cheirada, o leão falou: é ruim de eu comer essa carne. Fechou a boca. Fechou a boca. Então, querido, em nome de Jesus, eu quero dizer para você nessa aula, nós poderíamos parar agora. O livro de Jó nos mostra que nós precisamos tomar uma posição e sermos realmente fiéis ao Senhor. Jó fez isso. Jó entra numa situação difícil, que começa a acontecer catástrofe, mais catástrofe. Os filhos de Jó são mortos, os animais de Jó são mortos. Olha, só notícias ruins. Você já recebeu uma notícia ruim? Receber uma notícia ruim é algo terrível. Eu já recebi notícias ruins, querida. Eu já contei na igreja, eu estava lá, eu havia acabado de me converter, tinha poucos meses de convertido, havíamos acabado de nos batizar também, porque batizamos rápido. E numa terça-feira eu estou lá orando, lá na igreja, reunião de oração, chega um rapaz e toca no meu ombro.
e me chama para me dar uma notícia ruim, uma notícia que eu nunca gostaria de ter recebido. Seu irmão acabou de sofrer um acidente de moto e a coisa foi muito séria. E a gente sai até lá, eu contei na igreja. Ao chegar no local, já haviam tirado, arrumaram uma tábua, ou colocaram sobre uma tábua, enfiaram num carro e o levaram para o hospital que é perto. Mas tinha umas mulheres e elas disseram, ó, levaram o rapaz, mas ó, quando elas falaram assim, nós corremos para o hospital, chegamos lá, ele teve um óbito na hora. Você quer uma notícia dessa? Notícias ruins, cara. Seu irmão, 27 anos. E agora? Puxa vida. Já recebi notícias ruins. Seu pai acabou de... Caiu agora lá, foi para o hospital. Eu corri para o hospital. Não levei 2 minutos para chegar no hospital. Quando cheguei no hospital, que eu não entro, o rapaz já deixou entrar, não. Ele estava ali, morto. Já recebi notícia ruim. Sua mãe faleceu. Notícias ruins nós recebemos. Agora que nós precisamos saber quem é o nosso Deus, cara. E o livro de Jó vai falar para o Senhor, mas por quê? Por que, Senhor? Por que o Senhor levou essa criancinha? Por que o Senhor levou meu esposo? Por que o Senhor levou minha esposa? Por que, Senhor? Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para nós, os nossos filhos, queridos. As desencobertas são para eles. A gente não vai conseguir entender o coração de Deus com a nossa cabecinha, com a nossa mente, não. É difícil. Olha aí, esse livro de Jó tem diversas atitudes e humores diferentes de Jó. Há momento que Jó louva a Deus dizendo: Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda, agora, porém há momento em que Jó reclama de Deus. Sabe por que Deus deixou relatado isso aqui? Porque nós somos humanos, cara. Pega a tua Bíblia aí, ó, e vê no Salmo de número 13. Salmo de número 13, Davi diz assim: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? 4 vezes nos 2 primeiros versículos. Davi diz assim: esquecer-te-ás de mim para sempre? Vai me deixar morrer nesse leito? Tem hora que o negócio fica difícil mesmo, ó. Mas Jesus falou que nós teríamos lutas, dificuldade. Mas há um lugar preparado para nós, especial, irmãos. Há um lugar de descanso eterno na presença do Senhor. Há momento em que Jó reclama de Deus. E ainda para piorar, os amigos de Jó o acusam no livro inteiro. Nós vimos lá, em Jó 25, Bildade. Os amigos de Jó ficam o livro todo, você vai vendo, eles estão ali, falando, acusando Jó: você está passando isso, por quê? Você está em pecado. Não é ou não é assim? Quando nós entramos numa dificuldade, a primeira coisa que se levanta lá um profeta, eu vou abrir aspas, tá? Para dizer: está em pecado. Jó estava em pecado? Jó temente a Deus, era íntegro, reto. Não existia homem como ele. Então nós precisamos entender que as dificuldades, quando batem a nossa porta, pode ser porque estamos em pecado? Pode também.
Porque Isaías 59, verso 2, diz que as mãos do Senhor estão estendidas. Ele não tira a mão de cima de nós. Deus não tira a mão. Agora, verso 1 diz assim, o verso 2 diz que as nossas iniquidades que faz separação entre nós e Deus. Quem sai de Deus somos nós. Deus, olha só, Deus é a água. Deus é a água. E a água, Deus, que é a água, está sempre falando para nós, não saia da água. Aí nós somos o peixe, Deus é a água. E sabe o que nós fazemos? Nós saímos da água. Queridos, se nós sairmos da água, nós morreremos. Se nós sairmos de Deus, nós morreremos. Deus lança alguém no inferno, Deus não vai fazer isso, Deus não tem prazer. Bem que a Bíblia diz que o único que tem poder para tirar a vida e lançar o homem no inferno é Deus. Poder ele tem para tudo. Mas ele não quer fazer isso não. Quem sai de sob as mãos de Deus somos nós. É isso que nós precisamos entender. Que somos nós que saímos debaixo das mãos de Deus. O que faz separação entre nós e Deus são os nossos erros, as nossas iniquidades. E o tema principal do livro de Jó é um homem justo, sem culpa, mas que perdeu tudo. E que parecia algo tremendamente injusto, porque aos nossos olhos é algo tremendamente injusto. Mesmo hoje, muitas pessoas fazem a pergunta que ecoa em Jó: por que Deus permite que os bons sofram injustiça? Por quê? Você como líder mesmo, como pastor, já ouviu isso? Eu já ouvi. Por quê, pastor? Por quê? Vemos no livro de Jó 3 ciclos de debate com seus amigos, onde eles afirmam que Deus julga os maus e assim conclui que Jó deveria ser culpado. Porém, Jó traz um desafio para os seus leitores, pois se Deus é misericordioso, por que o justo sofre? Jó traz um novo elemento para a discussão, pois seus amigos afirmavam que ele passou por tudo aquilo, pois havia pecado. Mas Jó propõe aos seus amigos outra reflexão. O livro de Jó não explica a razão para o sofrimento dos inocentes. Ao invés de nos explicar, o livro nos dá uma visão da grandeza de Deus, da sua bondade, da sua sabedoria. Como seres humanos, queremos saber tudo. Mas a verdade é que nem sempre Deus vai nos dar justificativas do porquê das coisas, o porquê que acontecem determinada coisa ou de determinada maneira. Pois Ele é Deus e pode todas as coisas, e também há coisas que a nossa mente não conseguiria compreender. Então, amado, não adianta, nós não vamos, ao final dessa aula, você, de repente, o que eu vou falar agora pode decepcionar. Mas eu queria, ao final dessa aula, entender por que inocente sofre. Querido, olha, nós não vamos entender o porquê. Agora, nós vamos entender a grandeza de Deus, vamos entender que do outro lado sairemos como ouro. Vamos lá no Jó 25, quando Bildade fala para ele. Olha só, Jó 25. Verso 6. Bildade falou: e quanto menos o homem, que é um verme, o filho do homem, que é um bicho. Olha que Jó fala para o amigo dele. Jó repreende Bildade. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa disso como era? Para quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores. O inferno está nu
perante ele, não há coberta para a perdição. Jó, cheio de chagas, depois de perder tudo, Jó começa, sabe o que nesse momento? Dificuldade, exaltar o nome do Senhor. O que Deus quer é isso de nós, é que exaltemos o nome dele, independente de situação a qual estamos vivendo. Se você está numa situação difícil, louva o Senhor. Se está numa situação legal, está tudo bem, louva o Senhor. Exalta o nome do Senhor. O que você não pode fazer é parar, é desistir. E Jó continua. O norte estende sobre o vazio, suspende sobre o nada, a terra sobre o nada. Estou lendo Jó 26, verso 7, verso 8. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Olha para o céu. E cobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou o limite, a superfície das águas em redor, até os confins da luz e da treva. As colunas do céu tremem, se espantam na sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Jó vai falando para a Bildade. Vou pular um pouquinho. Capítulo 27. E prosseguindo Jó em sua parábola disse: Vive Deus que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Agora esse versículo eu amo. Verso 3. Enquanto em mim houver alento, sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios de iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu morra, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Verso 5. Eu posso estar passando sim dificuldade, mas eu não vou deixar minha sinceridade com o Senhor. Eu vou continuar sendo sincero. E o que Deus quer de nós nesta noite é que continuemos sinceros. Por isso esse resumo do livro de Jó traz para nós esse ensinamento. No capítulo 29, Jó lamenta quando ele se lembra do seu primeiro estado. Jó vai agora no capítulo 28, 29, Jó vai falando, e no capítulo 29, Jó diz assim, prosseguindo Jó, sua palavra diz: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias que Deus me guardava. Agora, claro, em algum momento de nossa vida, nós achamos que Deus não está nos guardando mais, que Deus não está... Não, Jó teve aqueles momentos de abaixo do momento alto, momento de falar, não, enquanto em minhas narinas houver o fogo de vida, eu vou adorar o Senhor, eu não vou... Aí depois Jó já estava caído. É normal, isso é normal, amado. Eu não estou aqui nessa aula, eu não sei quantas pessoas estão assistindo essa aula, super-homens não, são pessoas comuns. Todos nós podemos realmente chegar um dia e falar, olha, hoje está difícil demais. Ele vai, verso 29, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, sobre a minha casa. Lá no capítulo 30, Jó descreve o estado miserável que caiu. Mas agora se ri de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, já de velhice tinha esgotado nele. Jó vai, eu quero chegar no ponto para nós encerrar essa aula.
chega um momento, no capítulo 32, Eliú, que é o outro amigo de Jó, repreende Jó. Eliú repreende Jó e repreende os três amigos. Eliú não era um dos três amigos. Eliú repreende Jó e os seus três amigos. Então diz assim, Eliú aparece e diz assim. Então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, Buzita, da família de Rão, contra Jó. Se acendeu a sua ira porque justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque não achando que responder, todavia condenava Jó. Deus vai levantar pessoas, Deus levanta homens de Deus para te defender, para lutar também com você pela sua causa. Quando alguns amigos podem até, sabe, te condenar, falar, mas Deus está orando por você, querido. No capítulo 33, ele acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Deus uma hora vai levantar homens para falar a verdade para você. O grande lance é que nós queremos ser amigos e começamos, você está certo, é isso mesmo, reclama mesmo, sabe? É mesmo. Começamos para ficar bem, começamos a passar a mão, o pano quente, né? Mas precisamos uma hora tomar uma posição. Falar a verdade. No capítulo 33, ele o acusa e diz assim: assim na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência do meu lábio. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se pode responder-me, dispõe-me bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e ouvi a voz das tuas palavras. Ele o continua. E olha o que vai acontecer. No capítulo 34, ele é levantado por Deus para falar a verdade para Jó. Ele respondeu mais, ele o disse: ouve vós sábios as minhas razões, e vós entendidos, inclinai o ouvido para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Então Eliú está acusando Jó de falar injustamente de Deus. Nós temos que ter cuidado, amados. Muito cuidado no momento de dificuldade. Aleluias. Capítulo 38. Capítulo 38 de Jó. Deus responde a Jó e mostra sua grandeza e sabedoria. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os seus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas,
se tu sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas das alvas juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Olha, Deus vai e fala, Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas, rapaz? Você estava reclamando, fica reclamando não, Jó. Tem algo lindo para a gente terminar. Antes eu quero falar uma coisa para você. O que me chamou a atenção mesmo nesses amigos de Jó, quero mostrar algo para você. Rapidinho aqui. Os 3 amigos de Jó. Jó tinha 3 amigos especiais. Elifaz, Bildade e Zofar. Esses 3 amigos de Jó. Eu vou repetir. Elifaz, Bildade, lembra do capítulo 25, e Zofar. Esses 3 amigos de Jó. Passaram o tempo todo acusando Jó. No coração de Jó estava o quê? Jó tinha dentro do coração dele uma tristeza muito grande, porque esses 3 amigos não paravam de acusá-lo, de falar, você está assim, você está em pecado, quem é o homem perante Deus, você não passa de um verme, o homem não passa de um verme, de um bicho. Jó tinha algo que dentro do coração dele, que foi necessário, preste bem atenção nisso, nós vamos terminar. Foi necessário Jó arrancar isso do seu coração para Deus trazer a cura sobre ele. E eu vou dizer algo mais. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. No capítulo 42, diz assim: Jó humilha-te perante Deus e dá-lhe glória. Jó estava cheio de chagas, pobre, sem nada, perdeu tudo. Ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isto falei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Eu ouvia falar de Deus, de Cristo, mas essa situação que o Senhor permitiu que eu entrasse, que eu passasse, agora eu entendo quem é o Senhor. Agora eu não te conheço só de ouvir, porque, irmãos, você pode ver que a maior parte dos crentes são como papagaios, repete o que ouve. A grande maioria são assim, são preguiçosos.
não buscam ter experiência própria ou conhecimento. Fulano falou, eu falo. Ele repete o que ele ouve. Por isso que nós estamos estudando, nós estamos aqui nesse desafio, para nós não ficarmos como esses, que só repetimos o que nós ouvimos. Precisamos ter experiência própria, conhecimento. Pouco dia eu citei na igreja que a falta de conhecimento faz com que fiquemos como o homem da caverna. Temos tudo, ao mesmo tempo não temos nada, porque não temos conhecimento para extrair o ouro, extrair a riqueza que temos. Sobre a mesa tem o melhor alimento, mas nós precisamos ter conhecimento, saber que aquele alimento é bom, ele é gostoso e nós vamos usufruir disso. Então, por isso, precisamos buscar conhecimento. E Jó falou, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora não, agora eu tenho experiência. Agora, algo a mais aqui, para a gente encerrar. Verso 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Verso 9 do capítulo 42. Então foram Elifaz, que eu falei com ele mesmo, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. Os 3 camaradas passam o livro todo, o tempo todo, acusando Jó. Agora eles chegam lá perto de Jó, o que Jó faz? Jó estava magoado com eles. Jó arranca do coração aquela mágoa, aceita o sacrifício e ora pelos seus amigos. Quando Jó ora por eles, aceitando o sacrifício, naquele momento Deus muda o cativeiro de Jó. Preste atenção, verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Quando o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele perdoou os seus amigos. Virou o cativeiro de Jó como? Jó era rico, perdeu tudo. Virou como? Como Deus virou o cativeiro de Jó? Deus mandou dos céus ovelhas. Como é que Deus fez? Como Deus virou o cativeiro de Jó? Deus usou alguém. É isso que eu gostaria que nós encerrássemos esta aula e entendesse isso. Deus usou alguém. Então vamos continuar. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Dobro. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele,
e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles deu-lhe uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Quem foi que deu, ou melhor, como foi que Deus restituiu tudo para Jó? Usando quem? Me responda agora no finalzinho. Quem Deus usou para restituir tudo para Jó? Com exceção dos filhos, claro. Os seus amigos. Todos os amigos vieram. Diz a palavra que todos eles deram uma peça de dinheiro. E cada um pendente de ouro. Os amigos vieram e toma, Jó. Deixa eu fazer um pix, Jó. Me dá sua chave do seu pix. Pá, pá. Foi só depositando na conta de Jó. E a conta de Jó foi tudo em dobro. Vamos continuar. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque ele tinha 7.000 ovelhas, agora teve 14.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos, agora 6.000 camelos. Agora tem 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Aí você fala assim, mas dos filhos Deus não deu o dobro? Deu. Deu em dobro também. Ué, deu. Ele tinha 10. Deu 10. Vem cá, os animais quando morreram foram, acabou. E os filhos de Jó quando morreram? Foram para onde? Os 10 filhos de Jó? Nos céus. E agora Deus deu mais 10. Agora Jó ficou com quanto? 20 filhos. 10 nos céus, 10 aqui na terra. Aí você, mas é 10 lá e 10 aqui. Por isso que Deus não deu 20 aqui para ele de novo. Deus deu em dobro os carneiros, os bois, os jumentos. Os filhos Deus deu 10, porque os outros 10 já estavam com Deus. E esses 10, que Jó continuou sendo fiel, justo, firme com o Senhor, esses 10 foram também morar lá, e chegou lá no céu. Jó tinha quantos filhos lá nos céus? Agora, depois que todos morreram, porque todos morreram, inclusive Jó morreu, todos eles depois morreram. Agora tinha quanto? 20 filhos, tudo em dobro. Então eu vou encerrar agora. Não importa o que você esteja passando, creia, Deus vai restituir tudo. Vai usar os seus amigos. Ore pelos seus amigos, perdoe os seus amigos. Eles trarão para você ouro, prata. Quando alguém diz para mim assim, pastor, eu vou te dar uma oferta. Me dá a chave do seu Pix, me dá o número da sua conta. Eu vou lhe dar uma oferta. No mesmo instante eu envio o Pix para ele. No mesmo instante eu envio o número da conta. Porque eu sei que isso é Deus. Eu não posso rejeitar a sua oferta. Se eu rejeitar a sua oferta, eu estou indo contra a Bíblia. Eu estou indo contra a Bíblia. Eu não estou te abençoando. Se eu não pregar sobre oferta, sobre dízimo, eu não estou te abençoando. Pastor que é contra, que não prega, pastor que prega que o membro não precisa entregar o dízimo dele, esse pastor não está abençoando esse membro. Ele não está abençoando esse irmão. Ele é o ignorante bíblico, ele não tem conhecimento da Bíblia. Quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Então, querido, em nome de Jesus, qualquer líder, pastor, ele tem que ensinar o membro a entregar o que é de Deus. Devolva o que é de Deus. Deus vai abrir a janela do céu sobre a tua vida. Por isso a nossa igreja, o nosso ministério é abençoado, sim. E aonde quer que você estiver agora assistindo essa aula, se você que é pastor, não prego mais na minha igreja sobre isso, pregue sim.
Abençoa suas ovelhas, porque se você não pregar, se você não ensinar, você está atrapalhando, você não está abençoando as suas ovelhas. E eles trouxeram tudo. Os amigos de Jó, ouro, dinheiro, deram o que mesmo? Deixa vamos ver de novo. E abençoou Jó, cada um. Verso 11 do capítulo 42, deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Uma peça de dinheiro, eu não pesquisei que não. Uma peça de dinheiro, acho que uma peça é aquela, assim, ó, como é que dá o nome? Assim, um bolo assim, de nota de 200 reais. Aqui, Jó, um bolão de nota de 200 reais, um pendente de ouro para você, Jó. Aqui, Jó ficou tudo em dobro. Terminado, e chamou o nome da primeira, o nome da segunda, e das filhas. Verso 15, em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Todo mundo abençoado. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Querido, em nome de Jesus, que eu possa ver até a 4ª geração, sabe? Que eu possa viver 140 anos, depois de tudo, ele viveu 140 anos, hein? Depois de tudo isso. E ele foi abençoado, morreu velhinho. Eu quero terminar profetizando, você vai morrer velhinha, mas muito velhinha mesmo, farto de dias e com saúde, não é cheio de artrite, artrose, artrorando, não tem essas coisas todas não, é com saúde em nome de Jesus. Senhor, traga saúde sobre cada um que está assistindo essa aula. Agora estamos terminando para esse resumo do livro de Jó, mas com a tua bênção sobre nós, Senhor. Oh Deus, obrigado por esse primeiro livro poético que o Senhor permitiu que estudássemos nessa noite. Nos despede na tua graça, na tua paz. Traga, Senhor, entendimento para nós que estamos passando por algum momento de dificuldade. Cuida de nós, Senhor. Traga a tua graça, a tua sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Tenham todos uma noite na graça e na paz do Senhor, em nome de Jesus. Está encerrada essa aula. Quinta-feira que vem, livro de Salmos. Vai ser, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Quinta-feira que vem. Tamo junto, em nome de Jesus. Fique na paz.